Olá, segundo ano, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo das orações subordinadas adverbiais. Na aula passada, nós trabalhamos o conceito, a classificação das orações subordinadas adverbiais de forma desenvolvida. Hoje nós vamos trabalhar com as orações subordinadas adverbiais de forma reduzida. Esse assunto está lá na página 41 do material de vocês. Quando que ela vai ser subordinada adverbial reduzida? Quando ela não apresentar uma conjunção subordinativa e o verbo estiver em uma das formas nominais do verbo, infinitivo, gerúndio e particípio. Vamos começar aqui com o infinitivo. Por não termos carro, não iremos ao desfile. Ó, tá dando a causa, o motivo de não ir ao desfile. Então, aqui nós já sabemos que é uma oração subordinada adverbial causal. Não temos uma conjunção subordinativa e temos um verbo que está na forma do infinitivo. Então, aqui nós vamos dizer que essa oração é uma oração subordinada adverbial reduzida de oração subordinada adverbial causal reduzida de infinitivo. Sem seu pai consentir, você não irá. Ó, tá dando a condição de poder ir. Para poder ir, o pai tem que consentir. Nesse caso, não houve o quê? A conjunção subordinativa. E o verbo está no infinitivo. Então, aqui ele não está na forma desenvolvida, ele está na forma reduzida. Oração subordinada adverbial condicional reduzida de infinitivo. Se fosse desenvolvida, seria: se seu pai consentir, você não irá. Se seu pai não consentir, você não irá. Aí aqui nós teríamos a conjunção subordinativa, então ela seria de forma desenvolvida. Ao chegar ao colégio, não encontrou ninguém. Ó, ao chegar ao colégio, dá uma ideia de tempo. Então, aqui eu já sei que é uma oração subordinada adverbial temporal. Porém, não há uma conjunção subordinativa. Nós temos uma ideia de tempo e nós temos um verbo no infinitivo. Então, aqui ele está na forma reduzida. Seria a classificação: oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. Se fosse de forma desenvolvida, quando chegou ao colégio, não encontrou ninguém. Aqui ele seria de forma desenvolvida. Por quê? Porque tem a conjunção subordinativa quando. Viram a diferença? A forma reduzida, ela não tem uma das conjunções subordinativas. A oração subordinada tem a ideia ali. Passa uma circunstância de causa, de tempo, de condição, mas não há uma conjunção. E o verbo vai estar na forma nominal do verbo, que vai ser o infinitivo, gerúndio ou particípio. Então, vamos ver agora a forma reduzida de gerúndio. É aquela que tem o verbo quando está na terminação NDO, cantando, brincando, jogando. Não tendo sido convidado para a festa, saiu magoada. Ó, tá dando a causa, o motivo de sair magoada. Então, aqui ó, não tem a conjunção porque, por exemplo, que é uma conjunção causal. Mas tem uma ideia de causa e eu tenho um verbo no gerúndio. Então, aqui ele não está na forma desenvolvida, mas ele está na forma reduzida. Oração subordinada adverbial causal reduzida de gerúndio. Também percebo, eu já havia falado isso na aula passada, que as orações adverbiais, subordinadas adverbiais, geralmente elas vêm antes da oração principal. Aqui seria a oração principal. Saiu magoada, não tendo sido convidado para a festa. Mesmo falando rápido, era compreendido por todos. Não tenho a conjunção, mas está dando uma ideia de concessão, tipo uma ideia contrária. Mesmo ele falando rápido, ele era compreendido por todos. O verbo está no gerúndio, então aqui seria uma oração subordinada adverbial concessiva reduzida de infinitivo. Reduzida de gerúndio, falando, NDO, então um gerúndio. Se fosse na forma desenvolvida,
Embora falasse rápido, era compreendido por todos. Aí aqui eu não ia dizer que ela era reduzida, ela era desenvolvida. Por quê? Porque apresentou a conjunção embora. Aí você iria fazer a classificação normal. Oração subordinada adverbial concessiva. Também temos as reduzidas de particípio. Terminação do. Mesmo terminadas as provas, não parava de estudar. Ideia de concessão. Feita a prova, dirigiu-se à casa da namorada. A casa da namorada, dando ideia de tempo. Nas duas não há a conjunção subordinativa, porém exprime. Na primeira está exprimindo uma circunstância de concessão e na segunda está exprimindo uma circunstância de tempo. E elas estão, os verbos estão no particípio. Portanto, aqui eles estão na forma reduzida de particípio. Observação, né? Quando você está na dúvida ali para classificar, para ver se ela é de forma desenvolvida ou reduzida, e você tem que classificar, se ela está na forma reduzida, tente desenvolvê-la, como eu fiz ali, ó. Feita a prova, dirigiu-se à casa da namorada, tá? Que está de forma reduzida. Está dando ideia de tempo, então eu vou utilizar uma conjunção temporal. Depois que fez a prova, dirigiu-se à casa da namorada. Então, aqui ó, seria uma oração subordinada adverbial temporal, porque eu tenho a conjunção depois. Essa já seria uma oração subordinada adverbial temporal, reduzida de particípio, porque feita, o verbo está no particípio. Viram a diferença? É muito fácil, não é difícil. É a mesma coisa de quando você vai classificar de forma desenvolvida. O que você vai acrescentar é essa, ela é reduzida de infinitivo, ou reduzida de gerúndio, ou reduzida de particípio. Outra coisa que tem que cuidar, e muito, que eu já havia falado ainda na aula passada, sobre a pontuação das orações subordinadas adverbiais. As orações subordinadas adverbiais são separadas da oração principal por vírgulas quando estiver antepostas à principal. Se o primeiro tem uma oração subordinada e depois a principal, é obrigatório o uso da vírgula. Se, após a oração principal e forem de grande extensão, eu tenho uma oração principal e a subordinada é extensa, então é obrigatório também o uso da vírgula. Se a oração subordinada adverbial vier de forma intercalada, né, no meio da oração, por exemplo, então nós vamos também utilizar a vírgula. Olha aqui os exemplos. Desde que você me ajude, farei isso. Olha aqui. A oração subordinada é desde que você me ajude. Tenho aqui o desde que é a conjunção subordinativa. Então, aqui eu já sei que ele está de forma desenvolvida. Que tipo de oração seria? Desde que você me ajude. Seria uma oração subordinada adverbial condicional. Farei isso, seria a oração principal. A subordinada é sempre a que vai ter a conjunção subordinativa, ou o verbo no infinitivo, gerúndio ou particípio. Como aqui, da primeira oração principal, aliás, primeira oração subordinada e depois a principal, é obrigatório o uso da vírgula. A ordem direta seria: farei isso desde que você me ajude. Não houve aula, visto que se iniciou uma persistente greve dos professores. Olha aqui, a subordinada, ó, visto que é a conjunção subordinativa. A oração principal está primeiro, mas como a subordinada é uma oração de grande extensão, então nós vamos utilizar a vírgula entre a oração principal e a subordinada. Fabiano, quando o encontrei, estava fazendo jantar. Olhem aqui, ó. É como se eu falasse assim: Fabiano estava fazendo jantar quando o encontrei. Então, a subordinada está intercalada em relação à principal. Então, ela vai vir entre vírgulas obrigatoriamente. Tá? Então, cuidado com o uso da vírgula. Também aqui preparei um quadro com os tipos de orações subordinadas adverbiais, o que elas expressam e as principais conjunções.
até para ficar mais fácil para vocês relembrarem, ó. Causal, expressa o quê? Causa, motivo. Principais conjunções, o porquê, o pois, uma vez que, o como, quando pode ser substituído por porquê. Comparativa, expressa o quê? Comparação. Principal conjunção, como. Concessiva, ideia de concessão ou ideia contrária. Embora, ainda quando, mesmo que. Condicional, ideia de condição. Se, caso, contanto que, desde que. Conformativa, da ideia de conformidade, conforme. O como, quando eu posso substituir por conforme. Consoante, segundo. Consecutiva, da ideia de consequência. Principal conjunção é o que precedido de tal, tanto, tão, tamanho. Final, expressa finalidade, a fim de que, para que. Proporcional, ideia de proporção, a proporção que, a medida que. Temporal, ideia de tempo, quando, enquanto, assim que, logo que. Tá? Então, aqui eu fiz um pequeno quadro para vocês relembrarem das classificações das orações subordinadas adverbiais. E aí, para nós finalizarmos essa aula, eu coloquei aqui alguns exercícios para a gente comentar, tá? Você vai fazer juntos. Se houvesse uma despedida, talvez fosse mais triste. A oração destacada é classificada como... Então, vamos ver aqui, ó. Se houvesse. Nessa oração, eu tenho o quê? Uma conjunção subordinativa, que está dando ideia de quê? Condição. Então, eu já sei que aquela não é reduzida. Ela é desenvolvida porque tem a conjunção. Como está dando ideia de condição, já sei que ela é um adverbial condicional. Tá? E também, diferente da reduzida, é porque ela tem a conjunção subordinativa e o verbo não está numa das formas nominais do verbo. E aqui, eu retirei de um exercício, mas aqui tem que ter obrigatoriamente o quê? A vírgula. Por quê? Porque a oração subordinada está antes da principal. 2. Indique entre as orações abaixo qual delas é uma oração subordinada adverbial concessiva. Que dá a ideia de concessão. Venha agora ou perderá a vez de jogar. Primeiramente, olha o que eu tenho aqui. Ou. Não está dando ideia de oração subordinada. O ou é uma conjunção alternativa que pertence às orações coordenadas. Então, essa nós já podemos eliminar. Quero muito que você venha ao jantar, ainda que chegue tarde. Olha o que eu tenho aqui. Ainda que. Está dando uma ideia de concessão. Quero muito que você venha ao jantar, mesmo que chegue tarde. Embora chegue tarde. Então, aqui seria uma oração subordinada adverbial concessiva. Vamos ver as demais. Marcelo prometeu chegar no horário combinado, porém, chegou 2 horas depois. Olha aqui o porém, é uma conjunção adversativa. Então, não tem oração subordinada, é uma oração coordenada, sindética, adversativa. Viajaremos se não chover amanhã. Ó, aqui sim nós temos uma oração subordinada. Temos uma conjunção subordinativa, porém está dando ideia de condição. Então, aqui seria uma oração subordinada adverbial condicional. Então, a única que é concessiva é a letra B. 3. Desde que chegou, não parou de dançar. A oração destacada é classificada como subordinada adverbial. Olha aqui, ó. Eu já estou dizendo que ela é adverbial. Esse desde que está dando ideia de condição ou de tempo. Lembro que ele pode ser condicional ou temporal. Mas aqui ele está no sentido de tempo. Desde o momento que chegou, não parou de dançar. Então, aqui seria uma oração subordinada adverbial temporal. 4. Ei, o moço ficou tão emocionado que chorou. A segunda oração é subordinada adverbial. Olha aqui, ó, que chorou.
veio acompanhado do tão. Tá dando ideia de quê? De consequência. Por ele ter ficado emocionado, o que aconteceu? Ele chorou. Então, nós temos uma oração subordinada adverbial consecutiva. E a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Gostaria que vocês respondessem o praticando lá da página, olha aqui certinho, da página 46 para a próxima aula eu fazer a correção. Certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula.